Pronto. Primeiramente, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Quando eu coloco lá assim, ó, espero que estejam bem, é de verdade, viu? É só uma retórica, não. Aí deixa eu dizer uma coisinha para vocês que eu fui ver aqui na hora da gente montar a nossa correção. Sofia, bem. Samuel já tá aqui, né, Samuel? Sim. Pronto. Ó, lá na página 164 do Telares, tem uma partezinha que fala assim, ó, sujeito e concordância verbal. Ela tá bem no meio da atividade de vocês e eu fiz uma retomadazinha para a gente poder rever, para a gente poder ver esse conteúdo. É um entendimento simples, é um entendimento fácil, mas como eu não tinha falado sobre isso, eu achei por bem que a gente preparasse essa aula para falar disso e na segunda aula fizesse a correção. Tudo bem? Sim. Certo? Ó, Telares, página 164. Mas vocês vão acompanhar comigo aqui os slides que eu preparei. Olha aqui, ó. Peraí. Vou tentar tirar o nosso rostinho da frente. Estão vendo a tela do computador? Sim. Pronto. Aí tem aí, sujeito e concordância verbal. Lá na página 164. Como vai entrar nas questões e entra também como assunto da prova, junto com sujeito e predicado, aí eu coloquei aqui, ó, a concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito. Essa concordância está relacionada a número. O que é o número que a gente está falando aqui? Plural e singular? Isso. Quando a gente falar em relação a número, é singular e plural mesmo, Isabelle. E em relação a pessoa, quem são as pessoas? Primeira, segunda, terceira do plural, primeira, segunda, terceira do singular. Isso. Eu, tu, lá na ordem. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou ela. Ela é muito importante, por isso que tal conhecê-las. Aí ele está dizendo o seguinte: o sujeito concorda com o verbo, tanto em número quanto em pessoa. Se eu digo eu é no singular, então meu verbo também vai estar no singular. Pessoa no singular, número singular também. A mesma regra cabe para o nós. Se o nós denota mais de uma pessoa, eu vou para o verbo no plural, certo? Tudo bem até aqui. Vamos lá. A concordância verbal representa mais um daqueles tantos assuntos que a gramática nos revela e sobre os quais precisamos ter conhecimento, de modo a expressá-los corretamente sempre que necessário for. Aquela história do a gente vamos. Não tem o a gente vamos? Sim. Ou nós vai? Eu estou misturando o sujeito em relação ao número, não estou? Número e pessoa? Sim. Pronto. Dessa forma, para que você não pense que esse assunto é muito complicado, saiba que se trata apenas da concordância em pessoa, como a Isabelle disse, pessoas do singular e si do plural. Aí eu coloquei o esqueminha aqui, ó, eu, tu, ele, etc. E número, singular e plural, entre o verbo e o seu respectivo sujeito. É simples. Observem. Alana, Brenda, todo mundo aqui, né? Sim. Cadê as câmeras ligadas? Tia, minha câmera não tá funcionando. Da Alana, né? Ó, tudo bem. Bora lá. É simples, observem. Eu gosto de chocolate. Eu gosto. Tanto a pessoa, que é o pronomezinho do caso reto, eu, quanto gosto, estão no singular. Tem a concordância em número e pessoa, do verbo com o sujeito. Já em nós adoramos passear, plural, o verbo plural, sujeito plural. Simples, não é? Até aqui? Sim. Pronto. Pedro é um excelente amigo.
Pedro é um só. É excelente amigo. Simplesinho. Vai ter algumas diferenças? Vai, mas também são simples. Não vamos pensar que vai ficar complicado, não. Percebeu que o que antes dizemos se tornou uma verdade por meio dos exemplos? Ou seja, pessoa gramatical, eu, no singular, verbo no singular. Eu gosto. Pessoa gramatical no plural, nós, verbo também no plural, adoramos. Concordância entre o sujeito e o verbo. Pronto. Até aqui, tranquilinho. Os exemplos acima, que na verdade era acima, mas ficou do lado no slide anterior, representam uma ideia básica, mas que existem casos que chamamos de específicos. Aí aqui é que podem surgir as dúvidas. Por isso eu coloquei aqui, ó, um monte de mãozinha, de interrogaçãozinha, de pergunta, questionamento. Aqui eu tenho as regras que são mais específicas. Mas basicamente, concordância verbal, a gente vai olhar para o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo também no plural. Tá aqui o primeiro exemplo específico. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo. E o que é um substantivo coletivo? Samuel, Alana, Brenda, o que é um substantivo coletivo? Lembram? Primeiro o que é substantivo. Primeiro me respondam o que é substantivo. Isabelle? Tia, não estou lhe escutando direito. Não tá. Os outros estão me ouvindo? Eu tô. Ó, primeiro o que é substantivo? É uma palavra que dá algum nome próprio para alguém ou para algum objeto? Isso. Substantivo é a palavra que nomeia seres em geral. Aí eu tenho as classificaçõezinhas. Substantivo próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto. E entre eles eu tenho o coletivo. Substantivo coletivo é quando eu junto um número considerável da mesma espécie. Né? Lobos, matilha. Lembram disso? Livros, biblioteca. Aqui no caso eu tenho multidão. A multidão é o coletivo de quê? Pessoas. Pronto. Aí ele diz assim, ó, quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por quê? Olha o azinho aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Deixa eu colocar de outra cor, verde. A multidão aplaudiu. Ah, ó. Tava vendo o azinho aqui, ó? A multidão aplaudiu a apresentação. O aplaudiu aqui, ó. Samuel. Tá aqui, ó. O aplaudiu é como se eu dissesse assim, ó. Quem aplaudiu? Ela. Bem bonitinho. Ela aplaudiu a apresentação dos artistas. Ela quem? A multidão. Substantivo coletivo é justamente quando chega lá naquela partezinha que a gente vai falar sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Tendo ele no plural, não significa que ele é um substantivo composto. A mesma coisa é aqui, ó. Eu tenho o azinho que determina que é apenas um, não é? O A não é definido? Entendido? O A não é definido? Sim. A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Pronto. Primeiro, quando o sujeito... Deixa eu tirar daqui. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó.
A multidão aplaudiu. E não é a multidão aplaudiram. Porque eu tenho um substantivo coletivo. Tudo bem? Sim. De volta? Tá. Outro caso. Em casos em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Depende do quê? Depende de como está escrito. O sujeito é importante nesse fatorzinho aqui, ó. Vossa Excelência, singular ou plural? Singular. Singular. Vossa Excelência, se está no singular, o verbo também fica, ó. Chegou atrasado. Vossa Excelência chegou atrasado. Agora aqui eu tenho Vossas Senhorias. Singular ou plural? Plural. Plural. Então, o meu verbo também vai concordar. Vossas Senhorias aceitam o convite? Olho para o sujeito, singular ou plural, para que o meu verbo faça concordância. Nesse caso, é importante eu identificar o sujeito para que eu faça análise do restante, certo? Certo. Beleza. Outro. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que. Ó, o que vai ter outras funções quando a gente for trabalhar complemento, oração subordinada. Aqui, ele está dizendo que eu tenho um pronome relativo. O quezinho tá aqui ele, ó. Vou pegar a canetinha para riscar aqui. Que. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Qual é o elemento que aparece aqui? Ele. Ele. Ele é o quê? Pronome pessoal do caso Reto. reto. Ele é singular ou plural? Singular. Pronto, ele é singular. Mas se eu tivesse, Isabelle, esse exemplo aqui, ó. Foram eles que. Como é que ficaria o verbo? Trouxeram. Trouxeram. Porque o que ele está dizendo na regra? Trouxeram o presente. O que ele está dizendo aqui na regra é que aqui, ó, quando o sujeito é representado pelo pronome que está aqui, o verbo, que é esse logo em seguida, concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. O elemento que está aqui é um pronome de tratamento. Ele no singular. Se eu tenho essa referência no singular, o verbo também vai ficar no singular. Aqui no exemplo que eu coloquei, foram eles que. Minha gente, está escrito bem que errado, é um óbvio, é só de erro de digitação. Assim, tá? Desculpa, porque passou despercebido. Trouxeram o presente, certo? Entendido? Eita, Isabela, eu vou já mandar tu lavar o rosto e tomar uma água. Pense na coragem nesse corpo. Tudo bem até aqui? Sim. Brenda? Cadê a Brenda? Tá aqui. Samuel? Samuel, ó, foca aqui no quadro, tá? Vou apagar aqui. Pronto. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, aqui, ó, atenção vocês. O que é um pronome relativo. O quem é um pronome interrogativo. O verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Nos dois casos, não olhem aqui, ó, pro competições é nome, tá? Competições é substantivo.
Porque você pode pensar aqui, ó, tia, aqui está no singular e aqui está no plural. Mas os verbos estão aqui, ó. Aqui, vencer, tá aqui, ó. Tá bom? Aqui, nos dois casos, é apenas substantivo, tá bom? Substantivo. Pronto. Fui eu quem venceu a competição. Ou fui eu quem venci as competições. Nesse caso, ele está dizendo aqui, ó, em que o sujeito é representado pelo pronome quem, tá aqui, ó, quem aqui e quem aqui. O verbo vencer, venceu, venci, tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Nesse caso, não tem interferência de número, só de pessoa. Certo, Isabelle? É. A antecedência, ó, continua sendo o mesmo. Eu venci. Tá aqui, ó. Eu, quem venceu ou quem vencia as competições. Entendidos? É a mesma história de que sou eu quem agradece. Sou eu quem agradece. Sou eu quem agradece a participação de vocês. O agradece vai concordar com o que vem logo antes do quem. Tá bom? Tá. Beleza. Aqui só são as regrinhas específicas, mas o geral é que eu preciso fazer a concordância do sujeito em relação ao verbo, no singular e no plural, e em relação às pessoas que participam da fala, que é justamente os pronomes do caso reto. Até agora, aprendemos os casos relacionados ao sujeito simples. Até agora, a gente só teve sujeito simples, entendido? Não tivemos ainda exemplos de composto. Ou seja, aquele que possui apenas um núcleo. A partir de agora, iremos conhecer os casos relacionados ao sujeito quando ele é composto, certo? Estão lembrados quando é que o sujeito é composto, né? Quando eu tenho o quê? 2 núcleos. 2 núcleos, perfeito. E Oi. para mim a senhora está travando muito. Para você, para os demais, estão conseguindo me ouvir direitinho, me ver direitinho? Eu tô. Sim. Deve ser a tua internet, Samuel. Será? Eu acho que sim, porque ó, as outras meninas estão dizendo que estão me vendo direitinho. Alan, você está me ouvindo? Me vendo? Sim. Pronto. A Brenda também, a Sofia, a Isabelle, né, Isabelle? Sim. Então, eu acho que deve ser a tua internet, Samuel. Agora, vamos lá. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho, quem é o nosso amiguinho? O verbo, tá? Fica sempre no plural. Olhem isso daqui. Quando o sujeito composto, sujeito, tá aqui, ó, canetinha verde. Sujeito, onde é que tá o sujeito aqui? Brenda, qual é o sujeito dessa oração? Cadê a Brenda? Qual é o sujeito dessa oração, Brenda? Teu áudio não funciona. Funciona teu áudio, Brenda? Ó, Sofia, teu áudio funciona? Funciona. Qual é o sujeito da oração? Beatriz e Júlia. Beatriz e Júlia. Tá aqui, ó. Primeira coisa, quando o sujeito composto aparece antes do verbo. Cadê o verbo? Foram. Bora. Pronto. Foram é o verbo
Ir. Ir. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo fica sempre no plural. Beatriz e Júlia, foi ou foram? Foram ao cinema. Porque o verbo vai concordar com o sujeito que é composto. E esse sujeito apareceu antes do verbo. Tá aqui, ó. Entendido aqui? Sim. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele, ou deve permanecer no plural. Olha aqui, ó. Foram ao cinema Júlia e Beatriz. Por quê? Tia, é a primeira logo aqui, ó. Júlia e Beatriz, eu sei que é um sujeito composto. Então, se eu sei que é composto, eu já posso deixar o verbo no plural. Ou, se eu achar melhor, é a internet dele mesmo, ó, já saiu de novo. Ou, se eu achar melhor, ele está falando aqui, ó, que eu vou concordar com o elemento que se encontra mais próximo. Do verbo ir, qual é o elemento que se encontra mais próximo? Palavra cinema. Cinema está no singular ou plural? Singular. Aí aqui eu posso fazer essa concordância, já que o sujeito está depois, lá atrás. Duas possibilidades. Ou como eu já sei que o sujeito é composto, eu posso permanecer com o verbo no plural, ou concordar com o elemento mais próximo, que nesse caso é cinema, e cinema está no singular. Foi ao cinema, Júlia e Beatriz, certo? Certo. Entenderam essa partezinha? É simples. Sim. Eu só coloquei a explicação porque, como eu não tinha falado sobre isso anteriormente, aí fica assim, como se eu tivesse jogado a questão e não tivesse explicado. Aí eu fui olhar a correção de vocês e resolvi explicar. Bora lá. Nos casos em que o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Permaneçam atentos aqui. Não tem nada do outro mundo, mas eu preciso seguir a sequência de raciocínio para eu não chegar no final sem entender. Tá certo, Samuel? Cadê o Samuel? É porque meu medo agora é porque a tua internet está só caindo. Bora lá. Caso haja a primeira pessoa, eu, nós, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Eu, tu e ele. Quantas pessoas tem aqui? 3. 3 pessoas. Então, eu sei que vai ficar no Plural. plural. Eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Caso haja a primeira pessoa, eu ou nós, né? Porque isso aqui, quando eu coloco aqui, ó, eu, tu e ele, somos nós. Eu me incluo também, não incluo? Se tivesse só assim, ó, eu e tu, seria farei ou faremos? Faremos. Continuava, faremos, porque eu tenho mais de uma pessoa gramatical. Entendido aqui? Ó, o exemplo aqui, ó. Não é isso. É isso. Continuam vendo? Sim. Pronto. Vou abrir a caixinha de texto, ó. Eu e você. Se eu coloco eu e você, como é que fica o verbo? Farei ou faremos? Faremos. Faremos. Porque, segundo a regra, eu tenho mais de uma pessoa gramatical. O você é pronome de tratamento. Mas em algumas situações ele também é usado como pronome do caso reto, tá bom? Eu e você faremos um gostoso lanche.
Quando houver a segunda pessoa, olha aqui a segunda pessoa, a gente quase não usa esse exemplo. Mas, se surgir, canetinha. Tá aqui, não vou conseguir não. Quando houver a segunda pessoa, tu ou vós, o verbo pode permanecer na segunda, aí eu tenho que lembrar das conjugações verbais, ou na terceira pessoa do plural. Tu e ele sois meus amigos. A gente usa esse sois? Não. A gente vai colocar assim, ó. Tu e ele são meus amigos. Mas continua no plural, não continua? Olha aqui, ó. Tu e ele são meus amigos. Tá certo? Ele diz assim, ó. Ou eu uso na segunda pessoa, que é o sois. Deixa eu apagar aqui, que pode ser que eu consiga. Caneta. Tá aqui. Ó. Tu, tá aqui o sois. Ou tu e ele são, porque eu volto para a regra anterior, porque eu tenho duas pessoas gramaticais. Tu e ele, portanto, são meus amigos. Tudo bem até aqui? Sim. Ok, né? Então agora eu já posso ir para a correção da atividade, não posso? Pode. Tá, deixa eu apagar aqui. Bora lá. Começando da página 157. Aqui é só revisão, não é isso? Que ele vai falar sobre sujeito e predicado. Aí ele mostra os exemplos, fazendo análise a partir do verbo, página 157, lá na primeira questão, lá no primeiro itemzinho, não é nem questão, é item. Relê essa frase do texto teatral. Eu sou o rei, um grande rei. Verbo, primeira pessoa do singular, eu sou. Responda oralmente. A qual palavra o verbo se refere? O sou se refere a qual palavra? O sou se refere a qual palavra? Eu. Eu. Eu é o quê? Primeira pessoa do Singular. singular. Observe que o verbo e a informação dada na frase referem-se ao termo eu. Esse termo é chamado de sujeito da oração. Note que esse sujeito se refere à primeira pessoa do singular, eu, e o verbo está concordando com a primeira pessoa também do singular, Samuel. Tá indo de novo. Responda oralmente. Que informação é dada? Aliás, leia outra frase do texto. E você não passa de um bobo, boneco, nanico. O que é nanico? Alguma coisa pequena. Bem pequena, é uma pessoa pequenininha, né? Algo pequeno, boneco em miniatura. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o sujeito? Você. E você não passa de um bobo, boneco, nanico. Você é o sujeito, o verbo. Qual é o verbo da oração? Passa. Passa. Singular ou plural? Singular. Por isso, ele está concordando com o sujeito. Que informação é dada sobre o sujeito? Qual é a informação que é dada sobre o sujeito? Passa de um bobo, boneco. Não passa de um bobo, boneco, nanico. Muito bem. Essa informação dada sobre o sujeito, incluindo o verbo, eu disse a vocês que a gente sempre vai em busca do verbo. Chama-se predicado. Note que na frase acima, a forma verbal passa na terceira pessoa do singular
está se referindo ao termo você, que é o sujeito dessa frase. O verbo deve se flexionar para concordar em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. E ele usa aqui a palavra discurso. O discurso, gente, é a conversa, tá? É quem participa da conversa, tá bom? Eu posso ainda aparecer com os termos interlocutores, ouvinte, leitor, todos eles se referem às pessoas que estão participando da conversa, do diálogo, tá certo? Pensar assim, interlocutores. Interlocutores eu tenho o ouvinte, eu tenho o leitor, eu tenho a pessoa que está falando, eu tenho as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Se aparecerem essas palavras nas provas de vocês, façam essa ligação, tá certo? Beleza. Com o sujeito a que se refere. Aí no quadrinho cinza, sujeito é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação, e também a que o verbo se refere. Predicado é o termo da oração que traz toda a informação sobre o sujeito na oração. Sujeito e predicado são termos essenciais para a formação de uma oração. Mas lembrem-se que, detalhe, eu tenho oração sem sujeito. Portanto, a importância que se dá dentro da oração, inicialmente, é para o verbo. Certo? Beleza. Nessa sessão, vamos estudar o sujeito e os tipos de sujeito. Aqui a gente precisa falar mais alguma coisa sobre sujeito simples, composto, desinicial, oculto, sem sujeito, inexistente? Não. Pronto. Então, a gente pode passar direto para as questões? Sim. Tá aqui, ó. Aí eu fiz o seguinte. Eu espero que tenha dado para ver, porque eu fiz o print da página, porque eu lembrei que a Alana não tem o livro. Tá aqui, ó. Tá dando para vocês enxergarem? Sim. Pronto. Ontem, quando eu estava preparando a aula, eu digo, menina, eu vou já tentar fazer isso daqui. Baixei o negocinho no meu celular para tirar as fotos e mandar para colocar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui está na página 164, do Telares. Tá acompanhando, Alana? Sim. Beleza. Bora lá. Sujeito e concordância verbal. Vimos tudo sobre sujeito. Acabamos de falar sobre concordância verbal. E agora vamos só para resoluções de questões. Temos essas questões aqui do Telares e também tem as questões da gramática. Dá para ver tudo de uma vez só? A gente não consegue ver tudo agora, mas dá para concluir até a outra aula da próxima semana, que a gente faz uma revisãozinha rápida sobre o conteúdo, porque eu acho que já está bem próximo da prova. Também, se vocês tiverem dúvidas, a gente tem aquele grupinho lá, vocês podem colocar os questionamentos lá, ou pedir sugestão de uma leitura, qualquer coisa, tá? Bora lá. Reescreva as frases no caderno. Depois, identifique o sujeito da frase e o substitua por cada uma das palavras ou expressões que estão entre parênteses. Faça a concordância adequada do verbo em cada caso. Na letra A geração mais antiga não entende o gosto do jovem pela internet. O que é para ele fazer? Eles, nós, os mais velhos, você. A substituição. Como é que fica? Primeiro, identificar qual é o sujeito. Qual é o sujeito? A geração mais antiga. A geração mais antiga. Agora, fazendo a substituição. Primeiro, por eles. Como é que fica? Eles não entendem. Eles não entendem. Fazendo a substituição pelo nós. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Fazendo a substituição por vocês.
Vocês não entendem o gosto do jovem. Vocês não entendem o gosto do jovem. Tem também os mais velhos. Não tem, ó, os mais velhos, como é que fica? Os mais velhos não entendem o gosto do jovem pela internet. Pronto. Perfeito, Isabelle. Mais alguém respondeu? Na letra B, Sofia, tem assim, ó. Goneril e Regane ficaram felizes com a partilha do reino. Aí ele pede primeiro para você substituir por rei, depois por eu, depois todos nós, depois você. Como é que fica Goneril e Regane? Substituído por rei. O rei ficou feliz com a partilha do reino. Perfeito. O rei ficou feliz com a partilha do reino. Substituindo por eu. Eu fiquei feliz com a partilha do reino. Muito bem. Agora, substituindo por todos nós. Todos nós ficamos felizes com a partilha do reino. E o você? Você ficou feliz com a partilha do reino. Perfeito. Ótimo. Agora, na letra C. Brenda. Deixa eu achar a Brenda aqui. Brenda, vocês têm de dormir mais horas por noite. Aí eu vou substituir o vocês por nós, todos nós, por ele e você. Né? Porque o sujeito é você. Primeiro eu identifico qual é o sujeito. O sujeito é você. Substituindo por nós, como é que fica? Ah, o dela não tem áudio. Toda hora eu esqueço que o dela não tem áudio. Como é que fica o nós? Nós temos de dormir mais horas por noite. Nós temos de dormir mais horas por noite. Perfeito. Aí, substituindo por todos nós. Todos nós temos de dormir mais horas por noite. Temos de dormir mais horas por noite. Muito bem. Aí, substituindo por ele. Ele tem de dormir mais horas por noite. Ele tem de dormir mais horas por noite. E você? Você tem de dormir mais horas por noite. Tá ok essa questão para vocês? Sim. Samuel, cadê o Samuel? Caiu de novo? Caiu. Pronto. Copie no caderno a frase a seguir. Encontre os verbos, identifique o sujeito de cada verbo e o núcleo de cada sujeito. Ó, eu tenho 3 comandos numa questão só, né? Shakespeare se tornou mundialmente conhecido e seus textos teatrais foram encenados inúmeras vezes. Tá aqui, ó. Shakespeare se tornou mundialmente conhecido e seus textos teatrais foram encenados inúmeras vezes. Primeiro, encontre os verbos ou locuções verbais, se tiver. Cadê os verbos ou locuções verbais? Alana, olhando aqui para a frase que está no quadro. Verbos e locuções verbais, onde é que estão? Tornou. E foram ensinados. Foram encenados. Pronto, eu tenho o verbo tornou e a locução verbal foram ensinados. Ótimo. Aí ele quer saber quem é o sujeito.